Ainda na política, nesse domingo, o Datafolha apresentou o resultado de uma pesquisa sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes a gente confere agora com o colega Levi Guimarães. A pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha mostra que o Supremo Tribunal Federal é reprovado por 39% dos brasileiros. Segundo o levantamento, apenas 19% aprovam a atuação do STF, enquanto 38% consideram o tribunal apenas regular. 4% não opinaram. A rejeição à Suprema Corte supera a do presidente Jair Bolsonaro, que também, segundo o Datafolha, é reprovado por 36% da população e aprovado por 30%. Já o Congresso Nacional é o campeão de rejeição entre os três poderes, 45%. Apenas 14% aprovam o parlamento. Em 2019, o Supremo enfrentou desgaste ao analisar temas sensíveis e polêmicos. O principal deles foi a prisão após condenação em segunda instância, quando o tribunal mudou o entendimento e decidiu que a pena só deve ser cumprida após todos os recursos cabíveis. Outras decisões, como a de que crimes comuns investigados com crimes eleitorais ficam a cargo da Justiça Eleitoral, a anulação de sentenças devido à ordem de apresentação das alegações finais e a suspensão de investigações que usam dados do COAF, também repercutiram de forma negativa em parte da sociedade. A criminalização da homofobia foi mais um tema que dividiu opiniões. Em 2020, o STF volta a revisar a tese sobre a ordem das alegações finais. Também estão na pauta do primeiro semestre as restrições à doação de sangue por homossexuais e a rescisão do acordo de delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS. A Jovem Pan, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a pesquisa precisa ser analisada com cautela. Segundo Barroso, o prestígio do tribunal não pode e nem deve ser aferido por pesquisas de opinião pública. Já em setembro, o ministro Luiz Fux assume a presidência do tribunal para um mandato de 2 anos. De Brasília, Levi Guimarães. Vamos lá, Alan, começo com você aí, rejeição 39% do STF, 38% considera regular. Qual a tua observação sobre isso? Por que essa rejeição? Então, Edgar, o que já me chama a atenção é uma pesquisa de opinião sobre o STF. Não que o Datafolha esteja errado, muito pelo contrário nesse caso, mas o STF era para nem ser lembrado pela população, né? Quando uma Suprema Corte ela vai bem, é quando ela defende a Constituição e ela não entra em julgamento. O STF está sendo julgado pela população e de uma maneira ruim. Ao meu ver, o que está pesando aí é a imagem de impunidade. Então, foi a queda da prisão em segunda instância, isso pegou muito mal nos olhos da população, né? Quer dizer, todo aquele trabalho da Lava Jato parece que foi por água abaixo, um monte de gente aí sendo solta, inclusive o ex-presidente da República, o Lula. Além disso, uma série de liminares proferidas ali pelo Gilmar Mendes, né, habeas corpus, soltando também criminosos graúdos, né? Então, essa imagem do STF, ela está muito ligada à impunidade e aí sempre muito ligada à atuação de 4 ministros, né? Sim. Que é o quarteto mágico, né? Seria uma espécie de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Bruno Henrique, só que às avessas. Então seria Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, né? Esses 4 aí tem, ao meu ver, tem manchado aí um pouco a imagem do STF. O Adriles, o STF tem a rejeição de 39 e o governo, o Bolsonaro, que fica em segundo ali, 36 de rejeição e 30 de aprovação. Esse 30 de aprovação talvez esteja embutido na maior parte desses 39% essas que negam o STF. Essas pesquisas são muito malhadas. Não acho, eu acho que tem uma diferença muito pontual aí. Por exemplo, quando o governo tem 30% de aprovação, mais 30% de razoável, ótimo, bom e razoável, eu acho que você pode contar aí com 60% de aprovação. Acho que o STF é diferente. Existe uma raiva visceral da população, pelo menos aquelas que conhecem exatamente as ações do STF, que, como a minha frase anterior fala, faz a distinção entre um discurso
e exatamente uma ação. Você tem uma antipatia do governo Bolsonaro por aqueles que não se coadunam ao discurso do governo, mas a ação do governo melhora a vida de todos em relação à baixa criminalidade e a melhoria na expectativa da economia. No STF, não. O Alan bem pontuou aqui que eles abriram a porta da impunidade, mas existe uma diferença pontual entre abrir a porta da impunidade por uma questão de saber jurídico e de interpretação da Constituição, como eu acho que é a reação do Marco Aurélio Mello ou do Celso de Mello, mas daqueles que flertam exatamente com as circunstâncias. Ora, o Sérgio Moro e o Dias Toffoli tinham uma opinião completamente contrária em relação à segunda instância e depois mudaram completamente. Então a população exatamente percebe esse tipo de nuance circunstancial e interesseira dos próprios ministros que teriam por obrigação a salvaguardar a Constituição e aquilo que a Constituição cujo interesse maior é a defesa do cidadão. O que eles fizeram foi colocar os seus interesses egoístas, os seus apaniguados, seus amigos em processos, em vias de ser presos, acima da palavra da lei e da ordem, ao contrário desse garantismo meio pré-histórico do Celso de Mello, mas que não é mau caráter. Olha só, e esse julgamento vai prosseguir, meus amigos. Podem tirar o cavalo da chuva, porque a partir da introdução da TV Justiça, todo mundo vai estar exposto ali, a população acompanhando as ações e os passos do STF. Não vai ter como agora, daqui para frente, o STF se manter, a meu entender, discreto, porque a política pega fogo no Brasil. Mas isso é ótimo para a democracia. Democracia não é uma coisa para descrição, não. Todo mundo tem que abrir sua privacidade para todo mundo. E vão ser avaliados, obviamente, por isso. E aí tá dando lá, 39 rejeitam a atuação do STF nessa pesquisa.